Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Foi no dia 22 de março de 1832 que na cidade de Leipzig, na Alemanha, um grande gênio da literatura mundial estava agonizando. Naquele momento que antecedia a agonia total que o levaria à morte, à falência dos órgãos, Johann Goethe pareceu ter uma exclamação nos olhos ao contemplar na sala da sua residência as pessoas, algumas aficionadas pela sua obra genial, que se encontrava ali presente, talvez o maior escritor do idioma alemão, ali nos momentos célebres da sua existência, no auge da sua agonia, ao contemplar o recinto abarrotado, naquela madrugada quase dia, olha para cada um dos transeuntes, ou melhor, dos circunstantes ali presentes, para mais tarde exclamar uma frase que ficaria famosa e inscrita na sua célebre biografia: Mehr Licht, mais luz. As pessoas presentes começaram a abrir as cortinas ali da sala, achando que o gênio alemão, ao divisar o começo da nova aurora que se abatia sobre Leipzig, deveria naturalmente pedir claridades maiores que pudessem penetrar aquela sala em penumbra. Mas a grande verdade é que naquela agonia, naquele estado alterado de consciência, que é a véspera, o crepúsculo do falecimento, Goethe conseguia visualizar as claridades, quiçá, da vida imortal, da vida transcendental, da experiência além da matéria. E naquele momento máximo, naquele clímax da sua enfermidade, da sua agonia, ele começava a vislumbrar aquilo que ele próprio poderia esperar. A vida transcendental, a vida do além, que sempre esteve envolvida em mitos, em superstições, que de alguma forma fazem parte da cultura e dos tabus de todos os tempos, que esteve ao longo dos tempos travestida pelas idiosincrasias culturais, pelas experiências filosóficas e pelos preconceitos de cada povo, que de alguma forma emoldurou o seu ensinamento com os conteúdos da sua forma de ver, do seu nível de consciência particular, nem sempre de maneira direta, clara, nem sempre de forma transparente, às vezes envolvendo as verdades desse trânsito ou dessa vida do além, com naturalmente os equívocos e as dissertações humanas. Foi Plotino, o notável filósofo neoplatônico de Alexandria, o extraordinário e célebre discípulo de Amânio Sacas, quem estabeleceu que a ciência e a inteligência são insuficientes para entender o uno, conceito tão caro e tão repetido entre os neoplatônicos de Alexandria. Somente a emoção superior, dizia ele, para penetrar na unidade de onde tudo se originou. Essa colocação da unidade, estabelecida por Plotino, revela já na época, muito antes de Johann Goethe, a tentativa do ser humano de penetrar nas origens da vida, de tentar entender a causalidade da existência, de tentar penetrar no insondável abismo da imortalidade, ou pelo menos para entender o enigma da morte. É por essa razão que os célebres especialistas da filosofia sempre dizem que a filosofia parece ter sido estruturada em épocas recuadas para dar um sentido à existência, mas para isso foi-se necessário, nos primórdios do pensamento filosófico, tentar entender primeiro a morte para dar um significado ético, estético e existencial à própria vida. É por essa razão que encontramos as primeiras obras do pensamento filosófico ancestral, todas elas versando a respeito do fenômeno fascinante da morte.
Vamos encontrar, por exemplo, a poesia de Safo, na Grécia Antiga, um tratado sobre a morte. Antes dele, encontramos ainda, na Grécia Antiga, as notáveis colocações dos pré-socráticos, e ainda antes, o tratado de Gilgamesh na Babilônia, datado aproximadamente de 6.000 anos antes de Cristo, tratado esse a respeito da vida, metade dele dedicada ao insondável abismo da morte. Parece que o ser humano, para tentar entender o Uno, na conceituação bela de Plotino, teve a necessidade de penetrar nas origens da vida, através da compreensão do mecanismo da morte, do significado que a criatura daria a esse momento culminante do processo existencial, do processo biológico, no qual as cadeias orgânicas rompem-se, ocorrem alterações moleculares, e a vida física, a vida tangível, a vida concreta começa a sua dissolução ao seu processo de transformação molecular. Os pré-socráticos, que ofereceram tão belos pensamentos, também possuíram tentativas de penetrar na existência humana, nessa causalidade, nessas causas a respeito da vida. Anaxágoras, por exemplo, filósofo pré-socrático, que viveu aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus, que estabeleceu tantos pensamentos extraordinários, entre eles, o visível abre espaço ao invisível, ou, segundo outros, o visível abre os olhos a penetrar o invisível. Dizia ele, de maneira emocionada, que, aliás, segundo os estudiosos da filosofia, é uma espécie de intuição do futuro modelo quântico, da mecânica quântica, a respeito das subpartículas, do mundo infinitamente pequeno que não pode ser visível, mas que o visível, o estruturado, aquela dimensão que é perceptível ao aparato sensório e perceptível do ser humano, pode dar uma ideia daquilo que é invisível no mundo molecular da matéria. Ainda Anaxágoras costumava dizer que em tudo há tudo. É complicado, mas é isso mesmo. Em tudo há um pouco de tudo, dizia ele. Porque da mesma forma que no todo encontramos a parte, em cada parte, ou em uma parte isolada, podemos detectar o todo. É a intuição inaugural do futuro holograma, das colocações belas da ciência de ponta no século XX e XXI, a respeito do todo e das partes, também examinados pelos pensadores e estudiosos dessas áreas, logo após de Sócrates, de Anaxágoras, que tão belos pensamentos ofereceu, que inclusive foi preso e condenado à morte por defender a ideia de que o Sol era maior do que o Peloponeso grego. E mais tarde encontraremos a bela filosofia do pai do Ocidente na área da filosofia, que é Sócrates, que a semelhança do próprio Cristo não deixou nada escrito, mas que foi apresentado pelos seus discípulos, entre os quais destaca-se a figura inolvidável de Platão, que apresenta Sócrates como aquele belo filósofo que, de alguma forma, os pensamentos inaugurava no jardim de Acádemos, na Grécia, uma nova mentalidade da educação e das práticas morais, éticas, educacionais, porque a sua ética moral é toda ela baseada no desejo que ele tinha de entender os mecanismos da vida. Sócrates, que estudara de maneira aprofundada, desde a juventude, os mecanismos existenciais, chegando à conclusão que a vida tem uma dimensão que é transcendente, uma dimensão que é transcendental e divina, que de alguma forma está além daquilo que é concreto, que é visível, repetindo, direta ou indiretamente, o pensamento notável de Anaxágoras, a ideia do invisível. E Sócrates dizia que o ser, ou melhor, o indivíduo, possui dois elementos que se conjugam: o não ser, que seria a estrutura material, a qual Platão mais tarde chamaria de sombra, e o ser, que seria o ser real, o elemento que sobreviveria à própria matéria. Para Sócrates, portanto, a vida é de natureza inteligente,
de natureza consciencial, mas sobretudo de caráter transpessoal, em que a consciência se manifesta além do corpo e que nós iríamos naturalmente para as fontes de onde saímos, para de alguma forma fazer a aprendizagem e poder de alguma forma, direta ou indiretamente, retornar à sombra da matéria com o resultado das suas experiências para poder completar o ciclo evolutivo. A filosofia bela de Sócrates, que tanto incendiou o pensamento grego, embora também gerou tantas reações, porque sempre foi assim nos grandes pensadores. Mede-se, dizia Hegel, a grandeza de um homem pelas ideias que ele apresenta. E mede-se uma doutrina, dizia Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão. Mede-se a força de uma doutrina pela resistência que essa doutrina provoca, pelas reações que ela desencadeia. Uma doutrina forte, de alguma forma, vai gerar as reações nos preconceitos, do status quo da sociedade, no modus operandi, nos modus vivendi, no modus faciente das criaturas, que deve abrir espaço para uma nova mentalidade, naturalmente, que não vai ser instalada senão com lutas, com reações, com dificuldades intestinas, com conflitos inevitáveis. Essas manifestações, de alguma forma, chegariam ao clímax na filosofia socrática, que Platão apresenta dizendo que o próprio Sócrates dizia que a vida tem uma dimensão transcendental porque ele próprio havia conseguido penetrar nessa dimensão nas suas reflexões, nas suas confabulações, no seu pensamento estético e ético de filósofo extraordinário, e nessas confabulações, nesse recolhimento e meditação, ele penetrava o mundo transcendental, que, aliás, graças a cujos transes ele conseguia confabular com seres transcendentais que com ele se comunicava, que com ele mantinha confabulações, que com ele trazia informações notáveis que ele incorporaria à sua filosofia, particularmente na tese da maiêutica, o parto das ideias, que era, para a mentalidade da época, uma homenagem à sua própria mãe, que era parteira. Eram, portanto, essas confabulações que fez base principal da filosofia socrática e que o próprio Platão vai revelar nos célebres diálogos que Sócrates estabeleceu com seu daimon, seu anjo de guarda, o ser espiritual transcendental que com ele se comunicava, particularmente entre outros. E o próprio Platão vai dizer que a partir desses transes, desses contatos, é que surgiu toda a ética moral, estruturada no belo, no bom, no correto, no dever, na honra, para que a criatura possa alcançar a paz nesse mundo e preparar-se na direção das origens, de onde viemos e para onde retornaremos. Platão chegava a dizer, entre as suas elucubrações, se não houvesse vida após a morte, bom negócio fazem os maus. Porque são maus, são perversos, aproveitam, usufruem o que lhe é possível usufruir na terra e depois o mergulho na inconsciência, o aniquilamento do pensamento, da consciência. Então é um bom negócio para os maus. Mas, dizia Platão, pior para eles porque a vida prossegue e terão que enfrentar a própria consciência e o próprio destino daquilo que fizeram durante a jornada no abismo da sombra. É, portanto, a ideia socrático-platônica, que mais tarde seria ressurgida, naturalmente reapareceria a partir do século III e IV, quando os notáveis neoplatônicos já referidos ressuscitaram as ideias de Platão e sintonizaram com o pensamento cristão medieval para entender as origens, desde Harmonisacas, Plotino, já referido, para mais tarde Tertuliano, com a sua apologética, Jâmblico, Próculo, e os grandes pais da patrística romana, que eram neoplatônicos, Orígenes, e outros, que estabeleceram as bases fundamentais, que seriam mais tarde o pensamento básico da teologia católico-romana, da teologia medieval da Igreja Católico-Romana da Idade Média, os pais da Igreja, a patrística romana. Esses notáveis homens, que também com as suas reflexões chegaram à conclusão que a vida é transcendental, que essa vida transcendental se manifesta
constantemente no mundo material, sem entender as suas nuances e compreender os seus detalhes. Mas logo depois do século IV, a partir de Constantino, quando se apropria do monopólio da dimensão religiosa do cristianismo e estabelece a religião cristã como a religião do Estado oficial. Até aquele momento o cristianismo era a doutrina dos perseguidos. Era a religião que naturalmente sofria perseguição e os mártires se doavam ao holocausto. A partir daquele momento, com o Édito de Milão de Constantino, a doutrina dos perseguidos passava a se associar à política humana, mundana, temporal, para ser doutrina de perseguidores. Lamentavelmente, assim como dizia Santo Eusébio na época, quando os sangues dos mártires vertem na arena do holocausto, o ideal continua flamejante, com beleza e com veracidade. Mas quando começam a surgir facilidades, comodidades, o espírito humano, dizia Santo Eusébio, tende a relaxar e naturalmente a se atribuir direitos que em verdade não tem. É natural em todos os ideais, e aconteceu também no ideal cristão, quando essa doutrina se associa a partir de Constantino ao Estado, passam-se as perseguições, ao período de caça às bruxas, e naturalmente mais adiante a intolerância medieval que se abateu sobre o mundo durante mais de 1000 anos, quando o dogma imperava sobre o livre raciocínio e o livre filosofar. E é natural que esse dogma, a intolerância do pensar, não, no entanto, reprimiu por completo a realidade de seres intelectuais na Terra que vislumbravam a vida no além. Uma vida que deve surgir no além, porque a teologia da Idade Média estabelecia 2 lugares geográficos específicos, estanques, para sempre. E mais tarde o purgatório, que seria um lugar de transição para a criatura ir naturalmente e temporariamente, abrindo espaço ao monopólio das indulgências e ao comércio das coisas sagradas, em que as pessoas pagavam dotes para terem o seu lugar do purgatório para o céu, em uma verdadeira pantomima das coisas sagradas, como se Deus não tivesse consciência. Essa ideia vigorava em pleno mundo medieval, em relação às coisas sagradas. Como entender pessoas tão diferentes indo para o mesmo local, ou para 2 locais distintos que albergaria tanta gente, psicologicamente, intelectualmente, socialmente, emocionalmente tão diferente? Como entender o indivíduo que comete um crime, por exemplo, hediondo, e é um intelectual, e o Hottentot, ou o homem da Nova Guiné, ou o pigmeu da África que se alimenta de carne humana, mata o ser humano e se alimenta da carne humana no canibalismo, no antropófago? Como estabelecer a mesma justiça para esses 2 homens com níveis de consciência tão diferentes? Como estabelecer justiça para alguém que é jovem com 15 anos e comete um crime e não tem tempo mais tarde de se refazer? Porque, por exemplo, tem um infarto ou tem um problema de saúde, a vida se manifesta, um acidente, e naturalmente aquele crime que foi perpetrado na juventude, na imaturidade, na inexperiência, o indivíduo não teve nem tempo de se desenvolver. E outro que comete um crime na mesma idade tem muito tempo para refazer o caminho, para se consolidar. Como estabelecer a mesma justiça para o indivíduo que nasce em um meio hostil, onde a criminalidade medra, onde reverbera os vícios de toda sorte, e outra pessoa que nasce em um ambiente saudável, onde os bons exemplos são ministrados desde cedo, e estabelecer o mesmo critério de justiça para ambas as pessoas? Como estabelecer os casos de doença mental, de hebetação, de idiotia, de transtornos teratológicos, desde as experiências da vida intrauterina e mais tarde do pós-parto, em que o indivíduo já é assinalado por alterações físicas e mentais limitadas na sua capacidade de discernimento e morre logo depois sem ter alcançado a chamada idade da razão. Como estabelecer um critério para o céu sem ter feito bem, segundo a teologia, para o inferno sem ter feito mal para merecer o inferno? Aonde? Então são questões que essa mentalidade medieval não poderia resolver. Naturalmente que os grandes sábios intelectuais da época não deixaram de penetrar na verdade transcendental que estava além dessas configurações. E apesar da mentalidade da Idade Média, não deixaram de oferecer as suas contribuições. Lutero, que via seres transcendentais,
de alguma forma perturbando a sua vida para obstaculizar a missão que Jesus havia lhe dado como grande reformador e pai do idioma alemão. Teresa d'Ávila, a grande reformuladora do Carmelo, doutora pela igreja, não apenas intelectual, essa mulher que escandalizava o machismo da época, mas também era uma notável paranormal, que às vezes diante do seu confessor erguia-se no ar em fenômeno de levitação, ou então em uma clarividência, visão psíquica à distância, dizia de acontecimentos que estavam se dando à distância, ou então em transes profundos sonambúlicos escrevia mensagens memoráveis, ou então com orientações através da sua intuição e percepção psíquica, via seres atormentando as pessoas, ou estado de desdobramento da personalidade pelo sono, saía do corpo na emancipação da alma e viajava na direção da vida do além, para voltar à terra e dizer: muitas vezes sou levada por Jesus ao inferno, ao purgatório, linguagem da Idade Média que ela também usava, e Jesus me mostrava o que é que vai acontecer comigo se eu não cumprir bem a missão que Ele me deu. Dizia haver seres, alguns dos quais ela conheceu, nessas regiões, que a mentalidade da Idade Média chamava de inferno. Ou então, Dante Alighieri, esse notável escritor florentino, esse notável gênio italiano, que em confabulações e reflexões, depois da decepção amorosa acerca de Beatriz, ele que já era um homem de idade avançada, e ela que era uma jovem, em pleno fulgor da idade, ele, diante da impossibilidade daquele amor se consumar, permanecendo num amor platônico, vai transferir a chamada noite selvagem da alma, como ele dizia a respeito de si mesmo, um processo de melancolia, para escrever obras, guiado por inspiração invisível. E ao sair do corpo durante o sono, era levado pelo poeta Virgílio, poeta latino, a regiões do além, para visualizar aquelas regiões, algumas das quais ele vislumbrou seres que ele conheceu na Itália e que estavam naquelas regiões, pessoas que cometeram crimes hediondos e que estavam ali padecendo, gemendo, sem entender, e mais tarde levado para o céu, para voltar ao corpo e escrever a maior obra da Idade Média, considerada a Divina Comédia. Toda ela feita por resultado de transes, narra Boccaccio, personalidade conhecida da cultura medieval, que Dante Alighieri morreu sem completar a Divina Comédia. E somente foi completa porque o seu filho mais velho, Flávio Jacopo, em determinado momento sonhou com o pai, que apareceu a ele muito pálido, que pediu que o acompanhasse e que o levou naquele estado de sonho até a casa onde ele próprio morrera, e ali ele mostrou, atrás de uma cortina, onde ficava um quadro pintado por detrás dele, uma espécie de cofre, no qual, dizia em sonho, estava o resto da Divina Comédia, os 13 cantos do céu. Ele acorda, o filho mais velho, e diz mais tarde Boccaccio, que naquela mesma noite, às 3 horas da manhã aproximadamente, vai até a casa do seu advogado testamenteiro, e com ele como testemunha, vai ao mesmo local que ele foi durante o sonho, e chegando no local, ele descobre aquele cofre que ele viu no sonho. E ao abrir, ele percebe fragmentos do que seriam os últimos capítulos da Divina Comédia. Graças a um transe espiritual, um transe paranormal, mas a humanidade vai enfrentar uma nova mentalidade, uma nova época, a partir do século XVIII. Particularmente a partir do ano de 1744, quando um cientista notável, filósofo, com uma representatividade sem dúvida reconhecida, com prestígio na Europa, particularmente, sem dúvida inquestionável, esse homem extraordinário, Immanuel Swedenborg, em determinado momento, na cidade de Gotemburgo, particularmente, precisamente no dia 16 de setembro de 1756, quando, jantando em uma verdadeira solenidade, uma espécie de jantar nobre e elegante de médicos, de filósofos, de cientistas, grupo do qual ele participava, ele se levanta para proferir uma espécie de mini conferência, para fazer considerações sobre sua alma, sobre sua doutrina filosófica, suas ideias de cientista. E quando ele se levanta, ele começa a ficar pálido,
um leve tremor nas mãos, a face pálida, e ele, como se as órbitas dos olhos fossem saltar da face, olha para um ponto invisível, para algo que não estava presente diante das pessoas estarrecidas, porque era um homem de ciência, as pessoas estupefatas, na cidade de Gotemburgo, a quase 1000 quilômetros de distância da capital da Suécia. E ali ele começa a dizer: vejo agora Estocolmo ser devorada pelas labaredas. Um grande incêndio pelo motivo X, pela causa Y, está se abatendo em Estocolmo. A cidade está sendo toda devorada pelas chamas. E depois volta a consciência objetiva, a lucidez, diante das pessoas estupefatas, e ele envergonhado. A partir desse momento, Swedenborg, que já era um homem de avançada idade, já estava na terceira idade, começa a desdobrar-se em fenômenos especiais e espantosos, em transes espetaculares. Logo depois, ele vai visualizar seres de outra dimensão que com ele começam a confabular. Através de uma escada que simbolizava uma espécie de escada de Jacó, que aparece diante dos seus olhos, e nessa escada começam a descer vários seres, como se fossem estrelas que caem sobre a terra, para com ele confabular uma multidão de seres. E ele, através dessa visão, vai dizer: logo mais a humanidade experimentará um novo movimento, um movimento que podemos chamar de uma nova revelação, um novo espiritualismo, um chamado espiritualismo moderno, que começará a tomar conta, naturalmente abrindo espaço para uma nova religião. Era uma profecia em relação ao futuro. Em pleno século XVIII, na sua segunda metade, 1756, Swedenborg, que mais tarde é guiado por mãos invisíveis, que escreve por ele, deixando um legado de várias obras, uma doutrina extraordinária de confabulação com os chamados mortos, que voltam para se comunicar, com algumas colocações muito pessoais, com algumas colocações e algumas visões muito específicas a respeito dos anjos e dos demônios, mas não deixa de ser uma doutrina admirável, que fez vários adeptos, inclusive famosos no século XX, como Charles Chaplin, que admirava a sua teoria, como Helen Keller, que se fez adepta dele, e outras personalidades famosas que se fascinaram com a sua doutrina especial. Swedenborg vai, nos seus escritos, falar de uma filosofia, de uma religião do futuro especial, que deve chamar a atenção através dessas manifestações coletivas, dessas manifestações especiais. Um pouco tempo antes de Swedenborg, outra pessoa já tinha feito uma profecia parecida. Francis Bacon, também cientista, vai dizer: uma filosofia superficial leva a mente do homem ao materialismo, mas uma filosofia profunda leva a mente do homem à verdadeira religião. Precisamos de uma religião que faça uma vinculação com a ciência, com o conhecimento racional, para podermos compreender o universo. A profecia de Swedenborg é a respeito de uma nova revelação. A profecia de Francis Bacon a respeito de uma religião que tenha uma filosofia profunda vai se concretizar no século XIX, quando L'État Dantes, as mesas girantes e falantes, fenômeno que se consolidou na Europa inteira, começando a 31 de março de 1848, quando em Nova York, em Rochester, em Hydesville, fenômenos insólitos começam a chamar a atenção através daquilo que ficou conhecido na cultura inglesa como noise, raps, batidas, barulhos, que se manifestavam, através do qual surgiu uma série de métodos, entre eles o Ouija, ou então a prancheta americana, com o qual aquelas forças se comunicavam, chamando a atenção da América do Norte, chegando na Europa, na França particularmente, que era o centro cultural do mundo inteiro na época, particularmente na capital da França, em Paris. Esses fenômenos que começam, repetimos, 31 de março de 1848, no mesmo dia que Karl Marx, em Londres, apresentava o materialismo histórico no seu manifesto comunista. No mesmo dia, às 11 horas da manhã, quando Marx apresentava a sua dialética, os fenômenos estavam chamando a atenção. Esses fenômenos previstos por Swedenborg, chamado mesas girantes e falantes, que vai sensibilizar a cultura mundial, chamar a atenção de sábios de todos os tempos. William James costumava dizer na sua filosofia, psicologia pragmatista, que basta um fato
para que, com esse fato, nós possamos anular toda a negação a respeito dele, toda a refutação a respeito dele. Exemplo, todos os corvos são negros. Não precisa a gente sair buscando todos os corvos do mundo para saber que todos são negros. Para refutar essa ideia, é só a gente buscar um corvo branco. Se houver um corvo branco na Terra, anula a afirmação filosófica de que todos os corvos são negros. Basta, portanto, um fato para anular toda a conceituação materialista. E foi isso que aconteceu, mas não apenas com um fato, mas com vários fatos. O mundo transcendental começa a se manifestar, chamando a atenção do professor, pedagogo, educador francês, Hippolyte Léon Denis Rivail, que adota o pseudônimo de Allan Kardec para interrogar essas forças através de um critério científico, filosófico, com a sua sabedoria extraordinária, colhe aquelas informações, passando a entender que se tratava de toda uma filosofia por detrás daquelas informações, abrindo espaço para a publicação do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, para, segundo as suas palavras, examinar conceitos e leis da natureza que são velhos, mas que a humanidade sempre envolveu em superstições e em equívocos, ao lado de grandes verdades. Através da experimentação do fato, da vivência científica, do fenômeno mediúnico, Allan Kardec agora investigava o mundo espiritual de maneira palpável, como dizia ele. O mundo espiritual se manifesta de maneira palpável, não agora a conjectura apenas filosófica, não agora a hipótese, a ilação, mas os seres imortais se manifestando, dando seu depoimento, falando a respeito da sua situação no além-túmulo, dizendo como vivem fora da matéria, como estão, atestando a sua psicologia, a sua forma de ser, o seu temperamento, demonstrando que o ser humano se encontra no além, como consequência daquilo que viveu, de como viveu na vida material. Allan Kardec, examinando, por exemplo, o fenômeno da morte, vai dizer que a morte é um fenômeno biológico que abre espaço para a libertação do ser espiritual que estava preso à matéria. Mas a libertação vai depender de cada um. Isto é, daquilo que o indivíduo se permitiu durante a vida física, uma libertação não é idêntica à outra. Nenhuma é igualzinha à outra. Cada indivíduo desperta com seu temperamento. Como diz Léon Denis, o célebre discípulo de Allan Kardec, na mensagem que nos serve de tema, o espírito liberta-se com as suas imagens, com uma espécie de atmosfera que ele criou durante a vida. Léon Denis tem colocações extraordinárias, com a sua beleza poética e a sua didática de ensinar. Vai dizer, o espírito desperta com a imagem que é o conjunto dos pensamentos, dos sentimentos, dos comportamentos que ele cultivou. E essa atmosfera é uma espécie de espelho da sua consciência, onde não apenas ele próprio se vê e se julga, como também é julgado e é visto por outros seres espirituais. Porque enquanto no corpo nós estamos escondidos, a matéria nos vela, a gente não sabe com quem a gente está lidando, a gente não tem ideia do nível do outro, a gente não sabe das conquistas espirituais do outro, porque a matéria nos bloqueia, o que é bom para a necessidade da reencarnação. Ninguém é totalmente desvendado no mundo físico, então estamos velados pela matéria. Mas a morte ou a desencarnação nos desvela na nossa realidade como somos. Nós saímos da matéria com as nossas conquistas, a cada um segundo suas obras, como disse Jesus. Então cada um desperta como se tem os hábitos cultivados, e naturalmente vai ter as suas consequências, como falamos aqui outrora, e algures, naturalmente que é o espírito que cultiva determinados vícios, diz Allan Kardec, esses vícios prosseguem no seu corpo fluídico, no seu corpo espiritual, dos quais o indivíduo não conseguiu se libertar. Se são hábitos naturais, o indivíduo que gosta de tomar café, então, como eu, que sou cafeinólatra, ele desperta no além, passa um período sentindo necessidade, mas aquilo dali vai se diluindo. Algum hábito humano, alguma mania específica na Terra, mas se esse vício, ou esse hábito, ou melhor, esse hábito se torna um vício, isso é um condicionamento muito arraigado, o espírito sofre no além. Porque ao estar nessa atmosfera,
ele vai experimentar aquilo que Allan Kardec chama da perturbação espiritual, que todos nós passamos. Allan Kardec utilizou o termo perturbação, mas perturbação não é sinônimo necessariamente de sofrimento. É o despertar. Ao despertar, por exemplo, de uma cirurgia, onde nós tomamos anestesia, despertamos, as ideias vão chegando lentamente. E lentamente a gente vai se dando conta de que dia é hoje, que oração, quanto tempo durou a cirurgia, como é que foi a cirurgia. Esse momento que o indivíduo vai passando é que Kardec chama da perturbação. Ocorre, no entanto, que o indivíduo sensualista, o indivíduo que cultiva muitos hábitos, muitos vícios materiais, ele fica envolvido numa espécie de névoa, uma espécie de nevoeiro, que Leon Denis chama dessa visão extraordinária da atmosfera que envolve o espírito, e como ele ficou com esses hábitos, ele demora um tempo maior para se libertar dessa impregnação, acreditando que se encontra ainda encarnado, na ilusão que se encontra ainda na vida física, como se estivesse sonhando e não acorda nunca. Então ele fica numa situação como se fosse um pesadelo. No caso do sensualista, a barba cresce, se for o caso, ele tem as necessidades fisiológicas, a privação de fome, o estômago, o sono, o cansaço, ou então as necessidades sexuais, ele também tem. Os tormentos do sexo, se ele for uma pessoa pervertida, uma pessoa desequilibrada nessa área, as emoções descontroladas, tudo isso permanece nele, com o tempo que demora, porque ele cultivou a influência do meio. Vai dizer Allan Kardec numa bela página no Céu e Inferno, que é o espírito vinculado à materialidade, ao desencarnar, ele sofre a influência do meio. Então, se ele está no meio físico, que chove materialmente falando, ele se molha. Porque o seu perispírito está tão materializado que é como se ele estivesse encarnado, vivendo as sensações do corpo físico, naturalmente por conta de ser sensível à própria influência do mundo material. Então vai demorar para ele ir se adaptando. E esse demorar para ele se dar conta que está desencarnado, que ele está em outra conjuntura, é o que Allan Kardec chama de perturbação espiritual, que André Luiz chamou de umbral. O termo umbral no dicionário é passagem. Então todos passamos. Agora, qual foi o umbral de Francisco de Assis? É um leve despertar, um suave despertar e se dar conta da realidade, sem nenhum sofrimento. Pelo contrário, com prazer. À medida que esses homens e mulheres notáveis, o corpo iria depauperando, as forças físicas iriam diminuindo, o espírito iria se fortalecendo. Dizem os bons espíritos, na obra O Livro dos Espíritos e mais tarde no Céu e Inferno, que embora os seres humanos olhem eles, vários depoimentos do Céu e Inferno, principalmente no capítulo Espíritos Felizes, dá conta disso. O espírito bom, o homem de bem, no leito, por exemplo, que gera compaixão daqueles que visitam, o coitadinho está depauperado, e ele está ótimo. As dores físicas é natural, a enfermidade, mas no momento final é uma espécie de gozo, de prazer de estar se libertando da matéria. O espírito está cada vez mais livre à medida que a matéria vai se enfraquecendo. Dizem os bons espíritos em relação a isso. Por outro lado, temos os seres perversos, que ao despertar no além, a situação é muito pior até do que a do sensualista, porque a consciência de culpa neles é um tormento. Eles sentem-se asselvajados pela consciência de culpa, enlouquecidos. Alguns são internados em sanatórios no mundo espiritual por conta da situação de sofrimento. Verem a vítima, a consequência daquilo que fizeram, experimentam grandes privações. Leon Denis vai dizer que observou, inclusive na prática mediúnica dele, que viu muitos crentes ortodoxos, é a expressão que ele usa, em uma linguagem mais atual, religiosos das religiões tradicionais, que tinham ambições equivocadas em relação ao mundo após a morte, por conta da visão distorcida da teologia, esperavam, por exemplo, a partir de determinados rituais que faziam, seria um comprometimento com a conduta moral, com envolvimento com a postura ética, ao despertar no além, porque foi fiel à igreja, porque ofereceu novos donativos, porque se comprometeu em pagar determinados recursos na instituição que morejava, que frequentava. Ao despertar, esperava encontrar primeiro Deus sentado no lado direito de Jesus e ser colocado também no lado direito de Deus, ou a corte de anjos vir recebê-lo. E quando desperta e percebe que não existe nem anjos, diz Leon Denis na obra, não existe nem anjos, nem demônios, nem céu, nem inferno, senão o céu e o inferno pessoal, interior, que nós criamos. Quando eles percebem isso,
chocam-se. E eles temos percebido muitos religiosos das religiões tradicionais chocados e alguns decepcionados com as crenças que abraçaram, a ponto de reencarnar mais tarde, completamos nós, por meio de outra informação mediúnica que recebemos, reencarnarem atualmente, sendo alguns materialistas e céticos que resistem à religião. Alguns daqueles que são céticos no materialismo atual, na experiência do materialismo na vida atual, muitas vezes são céticos e resistentes à religião por causa da decepção que enfrentaram quando cultivaram cultos no passado, religiões anteriores, e se decepcionaram ao chegarem no além e ficaram com trauma dessa experiência. Leão ele vai dizer, no entanto, aqueles religiosos que mesmo abraçando ideias equivocadas no além, doutrinas equivocadas, mas que tiveram uma conduta boa e nobre, despertam bem e logo se adaptam e logo percebem a vida espiritual e corrigem os equívocos que tinham. Muitos deles não acreditavam na reencarnação, mas percebem a realidade da reencarnação logo depois, tomam consciência e naturalmente vão desenvolvendo as suas ideias. Leão ele vai dizer que viu também céticos no além, materialistas que negaram a vida espiritual e chegaram no mundo espiritual continuando negando de tal forma que ficaram anos e alguns décadas acreditando estar em um grande sonho, só em função do orgulho não admitir que estavam equivocados, que a doutrina que abraçava estava equivocada. Por outro lado, os homens de bem, os indivíduos honestos, os indivíduos bondosos, despertam suavemente, acompanhados por seres queridos, recepcionados por entes que viajaram antes, seres amorosos, amores, afetos que já haviam desencarnado e que vão naturalmente ser levados rapidamente. Essa perturbação não tem nada de perturbador, é apenas um suave despertar que ele vai se acomodando, vai se adaptando, percebe que a lei da gravidade é mais branda, como diz Leão Denis. A influência da matéria menor, o corpo fluídico é um corpo plástico, isso é, entre aspas, um corpo de uma matéria muito sutil, que tem e move o pensamento. Então esses seres passam a ser encaminhados a aquilo que Leão Denis chama de agrupamentos espirituais. Eu achei o termo curioso, agrupamentos espirituais. E que todos os espíritos são levados a agrupamentos espirituais. O perverso também, o sensualista também, mas cada um vai de acordo com o seu nível de consciência. Vai naturalmente compatível com a lei universal da afinidade, das afinidades psíquicas. Imaginemos um indivíduo totalmente agressivo e atormentado num ambiente suave e calmo, ele vai ficar deslocado. Não vai nem se sentir bem ali. É melhor estar no local agressivo com o qual ele sintoniza, com o qual ele se identifica. É uma lei. Cada um encontra aquilo que buscou no mundo físico. Se o indivíduo buscou agressividade, ele desperta na balbúrdia, na perturbação. Se o indivíduo buscou paz, ele desperta em paz. É uma questão de consequência. Além de causa e efeito, é uma consequência apenas. E naturalmente que, Leão Denis vai dizer, essas regiões são agrupamentos espirituais que movem a lei das afinidades. Por um magnetismo, o espírito é encaminhado, deslocado, através dos seus guias espirituais também, para lá. Herbert Spencer, o grande filósofo, dizia que a vida, ele definiu a vida da seguinte forma: a vida não é nada mais, nada menos do que uma mera adaptação das coisas interiores para as coisas exteriores. Ou seja, a vida é uma adaptação da nossa realidade íntima que se manifesta, que se concretiza, que naturalmente se manifesta, que se desdobra, que reverbera na realidade exterior. A realidade exterior é uma consequência da realidade íntima que cultivamos. Herbert Spencer falava isso nas suas célebres colocações das teorias sociais, mas podemos aplicar esse pensamento na vida espiritual. As condições exteriores, isso é, os aglomerados, como diz Leão Denis, do mundo espiritual, de espíritos, esses aglomerados, obedecem a essas condições internas, que fazem as condições externas, as condições exteriores no além. Que é extraordinário. A lei das afinidades faz com que esses agrupamentos se construam. Mas Jesus já havia dito isso no Evangelho de João. Em determinado momento Jesus exclama: crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Do contrário, eu vou, teria dito, e me vou antes para preparar-vos um lugar. As moradas na casa do Pai
que é claro que pode ser interpretada como os muitos planetas. Carl Sagan dizia, o notável astrônomo americano, somos poeira das estrelas, poeira cósmica das estrelas, os planetas. Mas também Jesus estava se referindo aos mundos, entre aspas, aos aglomerados espirituais após a morte, que Leon Denis coloca, os diferentes níveis evolutivos dessas regiões no além, que naturalmente mais tarde os espíritos vão desenvolver essa ideia, que Allan Kardec não teve tempo, não teve condição de desenvolver na época dele, deixou suas bases para que mais tarde os bons espíritos, com o avanço também do conhecimento terreno, pudessem completar, ou melhor, desdobrar, desenvolver essa ideia. Quase que na mesma época de Allan Kardec, uns 10, 20 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, um grande sacerdote, o reverendo George Veil Orwell, havia publicado nos Estados Unidos um livro que era fruto de uma psicografia de um transe mediúnico chamado A Vida Além do Véu. Nesta obra clássica da literatura mediúnica, George Veil Orwell falava de regiões espirituais que chamava de cidades espirituais no além, de regiões específicas onde os seres humanos viviam. Na mesma época, quase na mesma época, década de 60 do século XIX, a notável médium Elizabeth de Perrance escreve uma obra no País das Sombras, onde fala sobre as percepções que ela tinha de regiões espirituais que eram cidades, semelhantes às cidades no mundo físico, só que eram mais perfeitas, mais desenvolvidas, porque o mundo físico é uma xerox de má qualidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo causal, é o mundo das causas, e aqui é o mundo de efeitos, mais tarde no século XX, no seu começo. Dona Ivone do Amaral Pereira publica a obra Memórias de um Suicida, falando de regiões, de cidades, de clínicas, de instituições no além, túmulo, que só depois de muita dificuldade será aceita pela cultura essa obra Memórias de um Suicida. E na mesma época, um pouco antes e um pouco depois, o venerando médium Chico Xavier visualiza o seu guia espiritual, ele já era psicógrafo, Emmanuel, com o espírito ao lado, que foi convidado para psicografar uma obra por ele. Chico, então, na sua mineirice, pergunta: uai, como é o nome do médico que vai escrever por nosso intermédio? E então, deitado ali na cama de sua casa, ao lado de um irmão seu que estava doente, o espírito disse: como é o nome desse seu irmão que está aí acamado? André Luiz Xavier. Então, a partir de hoje, chama-me André Luiz. E a partir desse momento, ele traz informações dessas cidades espirituais, que seria mais tarde confirmado por vários médiuns, cidades espirituais, as quais ele chama de colônias espirituais, a partir da obra Nosso Lar, que fala de vários temas, de vários conceitos, inclusive do mundo de vibração, fala de coisas em Nosso Lar que a princípio espantou a cultura brasileira, principalmente, porque em Nosso Lar e nas regiões, André Luiz fala, por exemplo, da música que é tocada em Nosso Lar, que tem cor, e das cores na arquitetura e na paisagem, que tem vibração e tem som, e tem cheiro também. Aquilo é uma loucura para a época, década de 40. 12 anos depois, em 1952, Aldous Huxley, o notável filósofo e pensador, na época da mescalina, utilizou o LSD, estava na moda e era permitido, e a pesquisa com o LSD estava se desenvolvendo muito na década de 50 e 60, era a mentalidade do hippieísmo, da cultura hippie, a década de 60 que chegaria logo mais. E ele utilizou o LSD e mais tarde escreveu uma obra célebre da sua literatura chamada As Portas da Percepção, onde vai falar que entre as várias sensações que ele experimentou, ele via que as cores tinham som e os sons tinham cores. De alguma forma, reafirmando a obra de André Luiz sobre as percepções que ele tinha no mundo espiritual. A obra, desde Nosso Lar, recebeu muitas críticas, principalmente de espíritas, que se consideravam mais espíritas do que Allan Kardec, aqui para nós. Porque André Luiz não feria as bases doutrinárias, apenas desenvolvia sem atacar aquilo que Allan Kardec colocou em germe. A ideia de cidades espirituais já está em germe, em a Gênese. Os fluidos que são construídos, as cidades são fluídicas. E assim por diante. E o povo criticou, Chico chegou a ficar deprimido. Ele deu uma entrevista dizendo que ficou deprimido de tanta crítica, porque era tanta gente dizendo que ele estava alucinando,
que aquilo era tudo da fantasia da cabeça dele, que ele estava variando, que ele estava deturpando a mensagem espírita. Imagina o mundo espiritual ter ônibus, ter transporte. Imagina ter aquelas cidades todas que ele estava copiando através dos seus sentimentos humanos, que tinha sopa no além. Ele dizia, é verdade, é porque eu gosto tanto de sopa que eu devo ter colocado isso, deve ser coisa do meu inconsciente. Intelectuais na época começaram a criticá-lo, tanto que ele começou a criticar, deprimiu. E quando André Luiz apareceu e sugeriu, escreveu outra obra, a segunda, que seria mais tarde Os Mensageiros, ele diz, infelizmente não posso. Infelizmente não posso, sua obra está sendo muito criticada, os próprios irmãos espíritas intelectuais, que são muito mais conhecedores do que eu, não estão aprovando a vossa obra, há muitas críticas, e o povo criticava. E eu fico pensando, meu Deus, criticava por quê? O que é que de incoerente, de insensato tem na obra? Falar de cidades espirituais, o que é que eles esperavam? Que o mundo espiritual era o quê? Era um céu de algodão? Ah, era tudo nuvem. Ou então é um lago imenso. E quem não sabe nadar? Se aqui a gente tem tanta cultura diferente, uma criança brasileira, a mãe vai dizer, meu filho, pode comer formiga. E o menino está lá, pegando formiga e comendo, porque não tem senso, não tem noção. Mas a gente vai em algumas regiões da China ou da África, menino experimenta a formiga aí. Então é uma questão de cultura. E esses espíritos todos vão para um grande lago, ou para um céu de algodão, os anjos tocando guaranhas, harpas, até Inesita Barroso deve estar dando um concerto lá. Então, imaginemos o ponto que a gente chega da distorção. Acreditava que é um céu medieval, um céu mitológico. Então, cidades espirituais que André Luiz coloca de uma maneira elegante, de uma maneira especial. Até que Emmanuel diz assim, você está perturbando a nossa obra. Ele diz, mas eu não posso continuar escrevendo, é coisa na minha cabeça. Ele disse, eu vou lhe mostrar que não é coisa na sua cabeça. Vou lhe adormecer, vou retirá-lo do corpo. E retirou, ele disse isso em uma entrevista na Folha Espírita de São Paulo, levou ao nosso lar, ele viu tudo com a riqueza de detalhes em desdobramento do nosso lar. Foi aos 6 ministérios, ou melhor, aos 5. Quando chegou o último, que era o Ministério da União Divina, é o último ministério que liga nosso lar às colônias transcendentais fora da Terra, sublimes, para além do espaço. Ele, quando chegou na porta da colônia da União Divina, Emmanuel disse, não, aqui você não pode ir. Porque as leis da gravidade, as leis vibratórias são diferentes aqui. E se você aqui atravessasse, haveria uma dissociação no seu perispírito em relação ao corpo e você desencarnaria. E diz, então eu quero ir logo, porque eu não aguento mais o povo lá de baixo. Não, mas você tem que voltar à Terra. E ele volta ao corpo, e a partir daí ele não teve mais preocupação nenhuma depois dessa experiência transcendental extraordinária. A obra de André Luiz fala de tanta nuance, de tanta coisa que nós ainda não compreendemos tudo. Hernani Guimarães Andrade, o grande cientista brasileiro, costumava dizer, em uma célebre entrevista quando ele deu, perguntaram a ele, se você fosse uma ilha deserta, o que é que você levaria para essa ilha deserta? Ele disse, a coleção de André Luiz. Porque ela vai demorar algumas gerações para a gente entender toda a obra desse espírito notável que trouxe tanta informação de como é a vida social e a vida funcional no mundo espiritual. É naturalmente especial. Por exemplo, tem coisas que nos passam despercebidos. A casa mental, capítulo 3 de Mundo Maior, está lá. No futuro a ciência vai considerar o cérebro como um edifício de 3 pisos. Já está considerando. Paul McLean de Harvard fala que os cérebros são 3 cérebros em um. E André Luiz falava isso na época, que é o cérebro ancestral, primitivo, dos instintos, ao cérebro que é do eu consciente, e ao cérebro que é o superconsciente, a potência que vamos encontrar. Em A Vida Continua, o último livro da coleção, em determinado momento André Luiz vai dizer, os cientistas do futuro, estávamos na década de 40, os cientistas do futuro vão compreender que a matéria nada mais é do que luz coagulada. 20 anos depois, os físicos quânticos chegaram à mesma definição. Matéria é luz congelada. Só mudou congelada por coagulada. André Luiz antecipou essa informação de maneira especial. Mas toda a obra de André Luiz, especialmente, e mais ainda a obra de Allan Kardec na doutrina espírita, veio nos conclamar a essa preparação psíquica e mental para a vida espiritual, para a vida no além. Viver, diz Allan Kardec em O Céu e o Inferno, a vida material, mas viver a vida espiritual. Viver na matéria, mas não viver para a matéria. Viver no mundo, mas não ser mundano. Transitar pela experiência física
significa mais se habituar psiquicamente à vida para onde se vai. Fazer a vinculação com um nó de Plotino. Essa identificação com a unidade de onde viemos para onde retornaremos. Essa vinculação que Kardec chamava, é necessário que o indivíduo se identifique com a vida espiritual desde a vida material. O homem de bem, dizendo que se identifica com a vida espiritual, naturalmente se eleva de tal forma que a morte para ele é uma suave passagem, é um suave despertar, onde ele desperta bem, saudável, feliz, com todas as consequências daquilo que fez. Essa vinculação com o mundo espiritual, essa vinculação notável, que Teilhard de Chardin, o filósofo francês, falou de uma maneira especial quando disse: nós, diz ele, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência humana, que é muito diferente. Diz ele na sua revisão do espiritualismo. Portanto, vincular-se com esse uno, vincular-se com essa vida espiritual, viver psiquicamente já na vida espiritual, embora sem descartar, sem ser alienado, sem deixar de viver os compromissos da matéria, mas viver predominantemente na vida espiritual, como dizaria Jesus quando diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É que vale dizer, atender os compromissos humanos, atender os compromissos de cidadão, porque isso também é uma ferramenta que faz o espírito, que somos, evoluir, intelectual, moral, seja no intelecto, no aprendizagem, seja nas relações, no atrito, que a gente vai, de alguma forma, amadurecendo emocionalmente, mas não se esquecer de também, psiquicamente, penetrar no mundo espiritual, já viver a vida espiritual a partir desse mundo. Jesus, aliás, deu exemplo. Quando diz: eu e o Pai somos um, já estava identificado, já estava vinculado com essa vida transcendental, que a religião interpretou como se ele fosse Deus. Eu e o Pai somos um, estamos unificados. Ele não disse que ele era Deus. Em todo o Evangelho ele fala que ele era o Filho de Deus, e que a humanidade mais tarde vai interpretar de maneira diferente, como se ele e Deus fossem a mesma pessoa, como se o absoluto pudesse ser limitado, como se o autor cósmico do universo pudesse ser pontual agora. Naturalmente que é um erro de interpretação nosso. Jesus nunca se disse Deus, pelo contrário, sempre dizia: isso não depende de mim, mas do meu Pai que está nos céus. Eu vi em nome daquele que me enviou. Olha, se eu vi em nome daquele que me enviou, e ele era aquele que enviou, ele estava naturalmente fazendo incorreção, porque ele veio em nome dele mesmo, e naturalmente estava me apresentando Deus como terceira pessoa. Há toda uma simbologia que foi criada a respeito disso, mas eu e o Pai somos um, é porque estamos identificados, estamos em uma perfeita sintonia, unificados, para de alguma forma testar a vida espiritual. Daí, meus amigos, quem tenha dúvidas a respeito da vida espiritual, que ame. Se nós temos muitas dúvidas, se os nossos conflitos são tão grandes que nós resistimos a aceitar essas realidades que estão aí documentadas, que têm elementos probantes, que têm experiências exaustivas, favoráveis à vida espiritual, mas mesmo assim resistimos a esse respeito, não importa tanto. O mais importante é o amor, é o bem que a gente faz, é a ação positiva, é a nossa conduta moral, que nos faz viver bem mesmo nesse mundo, que nos faz viver alegres, que é bom ser bom no mundo, que é bom viver sem mágoa, sem ressentimento, sem conflitos da personalidade, que bom viver sem estar carregando lixo mental, sem estar vivendo, vigiando a vida alheia, sendo fiscal da vida alheia, como diz Joana de Ângeles, que às vezes a gente vive tão envolvido nas questões do outro que a gente se perde. Foi Jesus quem disse: que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? O nosso compromisso é conosco e não com ninguém. Porque quando cada um desencarnar, prestará contas à própria consciência. As leis universais de não prestará contas a ninguém. Mas nós nos perturbamos tanto que ficamos vivendo a vida alheia. Ficamos às vezes vivendo as expensas de outrem, preocupado com o que o outro está pensando, com o que o outro está fazendo, com o que o outro está agindo, ou se está pensando bem ou mal de nós. Naturalmente nos atormentando. E se desencarnar assim, vai desencarnar mal. Vai desencarnar em perturbação. Porque é isso que ocorre nas sessões mediúnicas. Então por que não fazer a viagem para dentro? Para se identificar, para se descobrir e dar o direito de cada um ser o que quiser. Permitir que cada um seja o que queira, o que lhe aprouver.
Se fala mal da gente, o problema é de cada um. Cada um que carrega a sua forma de ver, a sua emoção, a sua subjetividade. A gente não vai agradar a todo mundo. Para algumas pessoas a gente pode ser ótimo, simpático, e para outras a gente pode ser detestável. E a gente tem que dar o direito das pessoas também não gostarem de nós. E isso naturalmente é imaturidade, querer que todo mundo goste da gente, porque não. Aceitar, como dizia Chico Xavier, eu aceito que cada um seja o que queira, mas a mim eu exijo ser cada vez melhor. Então é a proposta do Espiritismo para despertarmos na vida espiritual mais cedo ou mais tarde, muito bem. Para encerrarmos o nosso comentário, nesse despertar, não esqueço-me do depoimento recente que o confrade espírita, aqui no Movimento Espírita de Salvador, deu em mensagem mediúnica por intermédio de Divaldo Franco. Refiro-me ao nosso querido Nilson de Souza Pereira, tio Nilson, conhecido de muitos, um homem que dedicou a vida ao bem e ao desencarnar deu já algumas mensagens. Uma das últimas mensagens que ele deu, ele ofereceu